Faremos agora o resumo da lição de número 5 com o título Motim em Família. Nós vamos ver de onde nasce o motim, as rebeliões, né? Começam sempre com murmurações, com reclamações. O textório está dizendo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Este é o conselho do apóstolo Paulo. Verdade prática: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Claro, não só na família, mas no dia a dia, no trabalho, né, na convivência, em todos os sentidos. A leitura bíblica em classe se encontra em Números, capítulo 11, versículo 1 ao 7, também capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 8. A nossa introdução está dizendo: nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão, né, contra a liderança de Moisés, que era o irmão mais novo. Veremos que esse motim foi em família, porque eles eram irmãos. Então, a família, ela é muito atacada pelo inimigo. Por quê? Porque é a célula máter, é a célula principal da sociedade. Então, uma família bem estruturada, a igreja então será saudável. Uma família bem estruturada, a sociedade será saudável. Por isso que o inimigo trabalha tanto na área familiar. Parte primeira aqui, a influência negativa da murmuração. No item 1, assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e ordens estabelecidas num grupo social. Então, o motim é isso, né? É quando a pessoa não quer submeter uma regra a uma ordem. Então, nasce pela desobediência. Então, o motim ele nasce pela desobediência. E nós sabemos que o ser humano, né? O ser humano lá desde o Éden tem dificuldade em obedecer. É o que vemos lá em Números capítulo 11 e o capítulo 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmuração, calúnia e também de rebelião ali entre a família ali através de Miriam. Miriam começou a instigar, né, Arão para que ambos se colocassem contra Moisés. No item 2 aqui da primeira parte, a primeira queixa: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade, né, para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai, e ali começou o que? Ali tem deserto, ali os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido até aquele local para morrerem. Olha só que acusação terrível. E veja bem, o próprio familiar deles, seus irmãos, né, estavam instigando essas reclamações. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter. E neste momento aí dessas reclamações, né, o que acontece? Aquela murmuração não só entristeceu Moisés, mas também entristeceu a Deus, porque Deus havia libertado o povo do Egito. Por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. Então, um grupo que estava lá na retaguarda, esse grupo foi destruído. E o Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Então, esse grupo, ele foi destruído e aí cessou aquela murmuração, mas só momentaneamente, viu? No item 3 aqui, ó, a segunda queixa, e agora vem a segunda queixa. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, não, o povo começou a murmurar contra o maná. Agora eles reclamam do maná. Veja bem, o maná era dado por Deus, toda manhã eles iam colher o maná era o sustento para eles, né? E eles começam a reclamar e dizer assim: ó, temos saudade dos alimentos do Egito. Mas espera lá, pastor, mas no Egito eles não sofriam? Sim. No Egito eles não eram humilhados? Sim. No Egito eles não passaram tantas dificuldades? Sim. Mas no entanto, quando nós temos assim, uma facilidade para esquecer, né? Nós esquecemos das lutas que passamos e também esquecemos também das bênçãos recebidas de Deus. Então eles esqueceram que foram humilhados no Egito, esqueceram que Deus também fez tantos milagres para tirar eles do Egito e agora começam a murmurar. Nesses versículos em apreço você pode observar: e o vulgo que estava no meio deles, ou seja, uma mistura de povo que estava no meio deles. Então, sempre quando você está reunido, nem todos estão no mesmo espírito, no mesmo sentido. Dentro da igreja, geralmente tem um vulgo de pessoas, ou seja, tem que as pessoas que não estão convertidas e começam
e começam a trazer palavras de murmuração. A murmuração, né, nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas por Deus ou para com Deus. No item 4 aqui, a terceira queixa. No capítulo 12, após todo o contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, né, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião em família, ou a rebelião ali dos dois irmãos contra o irmão mais novo. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita. Esta mulher cuxita, né, eles são descendentes do filho de Noé, do filho Cã, de Noé. E esse povo, né, eles eram um povo assim, desprezível, era um povo considerado vil, considerado desprezível. Então, eles ficaram chateados com aquele casamento, mas isso era apenas uma desculpa. Por quê? Porque quando você quer arrumar encrenca com alguém, você sempre arruma uma desculpa para arrumar aquela encrenca. Tanto é que quando nós queremos agradar uma pessoa, a Bíblia diz que o amor cobre a multidão de defeitos, ou seja, nós sabemos que a pessoa está cheia de defeitos, mas você fala assim, não, mas eu gosto dela, quero ajudar ela. Da mesma forma, quando nós queremos reclamar de alguém, a gente sempre acha um pezinho para reclamar. Então que Deus nos guarde e nos livre disso. A inveja na família é um sentimento perigosíssimo, viu? Na parte 2 aqui, ó, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. No item 1, inveja. Inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa, Arão era um sumo sacerdote. Então Miriam começou a fazer uma sedição, né? Começou a dizer, olha Arão, mas Deus fala somente através de Moisés? Então veja bem, o inimigo quando quer fazer uma encrenca, ele usa coisas que são verdadeiras, porque quando ela diz, Deus fala somente através de Moisés, não, Deus falava também através de profeta, Deus fala de diversas formas, mas com Moisés era diferente e Moisés é que era o líder. Então esse é que era a dificuldade. Esse questionamento diz muita coisa. Diz assim, ó, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Então eles também queriam estar na liderança. No item 2 aqui, o motim familiar promove dissabores e ofensas, embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo, né, como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés, contra a liderança de Moisés, embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúmes contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Então, Moisés sofreu ali através dessa, vamos dizer assim, dessa perseguição da sua própria família. Deus haveria de tratar com ambos, com os irmãos, viu? Então nós temos que tomar esse cuidado, que por mais que Moisés fosse o homem mais manso e humilde da terra, todavia Deus tomou as dores de Moisés. Então, o Senhor Deus sempre está cuidando de tudo. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter, né, a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Que Deus nos dê esta graça, este poder, esta humildade, para que nós possamos estar sempre respeitando uns aos outros. Respeito, né, entre os cônjuges, entre os irmãos, entre os filhos para com os pais, entre os tios, entre os primos. Que Deus nos dê esta graça. Na parte última aqui, terceira, Moisés, um homem manso e humilde. No item 1, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em todas as suas atitudes. Então, é a Bíblia, né, que declara isso a respeito de Moisés. Então a Bíblia está falando, dizendo, né, Moisés era um homem naquele instante, né, naquele instante ali, era o homem mais manso e humilde da terra. No entanto, precisamos entender o seguinte, que Deus é quem tomou as dores, né? Vamos dizer assim, Deus é que tomou as dores de Moisés. Então Moisés, ele perdoou. Moisés, ele até pediu a Deus, né, que perdoasse a sua irmã, seu irmão. Todavia, Deus colocou ali uma penitência sobre eles, né? A Bíblia diz assim, ó, aqui em Mateus 5, verso 5, a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5 e 9, a Bíblia também diz assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Moisés era desta forma, viu?
Então, na mentalidade mundana, Moisés seria visto como, ah, não, ele é fraco, ele é covarde. Não, ele era um homem de Deus, ele era um homem corajoso. E nós temos que ter essa capacidade também. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o crente parece bobo, as pessoas fazem hora com a cara dele, parece que eles não percebem que está sendo feito de bobo. Não, de forma alguma. Você não está sendo feito de bobo, é, você está perdoando, você está pedindo a Deus graça sobre a vida daquela pessoa, que a Bíblia fala, orai por aquilo que vos persegue. Este é o mandamento bíblico. No item 2 aqui, ó, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou para com Deus a respeito do peso da liderança. Então Moisés sentiu aquele peso da liderança. Por quê? Porque Moisés era um homem comum, né? É um homem de Deus sim, mas um homem de carne e osso. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Então Moisés estava com aquela carga, naquela dificuldade, recebendo todos aqueles problemas daquele povo. Ele diz assim, gerei-o eu para que me disseste que o levasse ao colo, como o aio leva ao que cria, a terra que juraste a seus pais. Então estava difícil para Moisés aquela caminhada. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Então Moisés sofreu com aquela lamentação do povo, com aquela reclamação, mas Deus falou com Moisés, né? Deus falou. Então ele quer dizer assim, ó, eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Então Moisés aqui na sua aflição chegou a desejar a morte, mas Deus, né, renovou as forças dele, colocou pessoas ao seu lado para ajudá-lo. Olha só, ao escolher 70 anciões, né, cheios ali da graça, eram príncipes, né, ali do povo. Então o Espírito de Deus repousou sobre aqueles homens, eles profetizaram também, e eles passaram a ajudar, e passaram ali a ajudar Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, o amor, no lugar de ciúme e inveja, ao que? A parceria e comunhão, que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Agora, no item 3 da terceira parte, no item 3, o título aqui dizendo a punição de Miriam e Arão. Então houve uma punição. Pastor, Moisés perdoou sim, Moisés clamou a Deus sim, Moisés intercedeu sim, mas houve uma punição. Por quê? Porque todo ato do homem, né? O quê? Porque a Bíblia diz bem clara lá em Gálatas, o que o homem planta, isso mesmo ele colherá. Então a rebelião provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. E ao falar com eles, Deus deixou então bem claro, ele deixou claro que com Moisés diretamente, com Moisés ele falava diretamente, disse assim, com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Então Deus falou, eu falo por visão, eu falo por sonhos, mas com o meu servo Moisés é face a face, por causa da gravidade do pecado de Miriam, né, em instigar o seu irmão Arão. O que aconteceu? Aconteceu que houve uma punição imediata contra ela, ela ficou leprosa, tiveram que tirar ela imediatamente, né, rapidamente, tiveram que conduzir ela para fora do arraial. Houve essa punição direta contra ela, e Moisés vai e começa a orar a Deus, olha só, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa, e tira ela rapidamente ali tira ela correndo ali, né, do meio do arraial, e
E houve aquele grande temor. E o próprio Arão agora pede perdão a Moisés e fala: Moisés, ore por mim, ore por nós pecamos, nós erramos, nós não devíamos ter feito desta forma. E Moisés então agora começa a falar com Deus. Moisés então clama a Deus por Miriam. E ela fica 7 dias ali afastada do arraial. Depois ela volta, né? E certamente ela aprendeu esta lição. Certamente ela aprendeu esta lição, né? Então o Senhor Deus corrigiu ela. Então em Gálatas está dizendo: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e com concupiscência. Nós precisamos que as qualidades do fruto do Espírito que eu acabei de ler, que essas qualidades do fruto do Espírito operem sobre a nossa vida, né? Que essas qualidades do fruto do Espírito operem sobre a nossa vida. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia esteja sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na vida de cada um de nós e da família. Amém? Conclusão: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa, né, a inveja da autoridade por Deus, delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitude como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1. A que se refere a palavra motim? Significa atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra regras e ordens, né, estabelecidas num grupo social. Pergunta 2, segunda lição: por que Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita? Porque a mulher cuxita é descendente do filho de Noé, é descendente de Cã, e este povo era considerado vil, né? Era considerado esse povo. Então esse povo era mal visto, mas porém, né, isso era uma desculpa. O real motivo era o que? Era ciúme, né? Queriam o quê? Eles queriam também ser protagonistas, eles queriam também ter liderança como a de Moisés. Olha o cuidado. Pergunta 3, o que acontece quando o sentimento do ciúme se instala na família? Consequências trágicas é a resposta. Pergunta 4, o que a Bíblia declara a respeito de Moisés? Que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Pergunta 5, dentre muitos comportamentos, quais precisamos evitar na família? O ciúme, o motim e as obras da carne. Então que Deus guarde a sua família e o seu lar em Cristo Jesus, e até a próxima aula. Amém.